Fala pessoal, segundo episódio do Podgest. E hoje, se tem uma fase cheia de emoções, expectativas e mudanças, é a fase da maternidade, né? Só que será que a gente fala o suficiente para o que acontece na mente da mãe e no coração durante, né? Durante o pré-natal, durante o pós-parto, enfim, durante ali também o parto, né? E hoje o Podgest vem para falar sobre saúde mental. Eu me chamo Emanuela, estou junto com o Gastão e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Fernanda de Carvalho Rodrigues da Silva, psicóloga, especialista em psicologia clínica, especialista em saúde materna e infantil pela maternidade Darcy Vargas, pós-graduada em psicologia hospitalar e atua como psicóloga clínica há mais de 10 anos, com foco em saúde mental materna e psicologia perinatal. Além disso, ela desenvolve atendimentos e projetos voltados para acolhimento e fortalecimento emocional de mulheres, gestantes, puérperas e mães. E além disso, é mãe. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vindo aí. Legal. E já vamos começar, então, quebrando alguns mitos. Vamos lá, vamos começar para as nossas perguntas, né? A maternidade é algo que já é natural da mãe, toda mãe já nasce mãe, ou é algo que vai aprendendo com o tempo, assim, sendo aprendido emocionalmente? Uhum. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite, Manu, doutor Gastão. Bom, a maternidade, ela tem, né, se tornar mãe, claro, tem um componente biológico, né, que a gente não tem como negar, mas o processo de se tornar mãe envolve algo que é psicológico, né, da ordem emocional, assim. A gente tem um conceito, né, dentro da psicologia perinatal, enfim, que é o conceito de matrescência, que é justamente esse processo de se tornar mãe, que envolve aí, né, uma perda de uma identidade anterior, né, uma construção de uma identidade nova, né, uma construção de um papel novo, e isso é processual, não é ali no momento que se descobre a gestação ou no momento do parto, né, isso pode levar um tempo, essa conexão, esse vínculo, né, aos poucos e não vai vir, né, do nada, esse instinto materno, né, não vem aí do nada. Precisa de uma certa aceitação também, né? A gente percebe que a mulher também ela quer que a gente a gestante, a mãe, né, a jovem mãe, então ela sempre precisa de uma orientação. E às vezes na verdade, às vezes a orientação é só deixar ela aceitar que as coisas vão acontecendo também, né? Sim. E tem algum momento, assim, que existe um choque psicológico, assim, na mãe? Tipo, nossa, eu virei mãe. E às vezes tudo dá uma saída da terra, assim, sai o pé do chão, assim. Tem algum momento que acontece isso? Todas as mães sentem isso? É normal? Não é? Uhum. Bom, sempre vai ter um choque, né, uma mudança psicológica, uma mudança emocional, é inevitável, né? Aquela mulher já não é mais a mesma. E mesmo quando é uma segunda, uma terceira gestação, né? Não vai ser a mesma mãe aí. Mas esse choque, né, essa mudança emocional, né, enfim, essas mudanças psicológicas, elas podem acontecer no momento que se descobre a gestação, principalmente pensando, né, são muitas variáveis, pensando se é uma gestação não planejada, por exemplo, vai ser um choque diferente de quando é uma gestação já planejada, muito esperada, né? E ao longo da gestação também tem mudanças aí, né, de níveis de ansiedade também, né? No primeiro trimestre, de como está mudando o corpo, os enjoos, enfim, né, as expectativas. Depois, mais para o final da gestação, no terceiro trimestre, já vem a ansiedade para o parto, o medo, né, as vias de parto. Então, o foco, né, dessa ansiedade, o foco desse choque, entre aspas, psicológico, vai mudando também, modificando ao longo da gestação. E que é normal, mas claro, a gente precisa também ficar alerta para os níveis de ansiedade, né, para os níveis de medos e preocupações. Qual foi o teu choque? Sempre tem que ter, né? Sim, foi uma gestação, no meu caso, né, foi uma gestação planejada, muito esperada, e mesmo assim, né, veio choque. E agora, né? Agora aconteceu. Tava esperando tanto, mas agora é a realidade. E aí, né? O que que eu vou fazer daqui para frente? Quem vai ser meu médico, né? Como é que vai ser meu pré-natal? Como é que, né, vou me organizar para o trabalho? Então, né, muitas coisas passam. Então, tem esse choque mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai elaborando tudo isso, se dando conta, né, de todas essas mudanças que vão acontecer, enfim, que já aconteceram,
e esse nível de ansiedade, de certa forma, vai se tornando mais controlado, né? Ou em alguns casos não, e aí, né, vai precisar de um E tem toda acompanhamento. uma questão hormonal também, né, Sim, Gastão? Assim, é uma chuva de hormônios sim. que quando... Tem a parte hormonal, a gente vê muito assim, a ansiedade em relação ao parto em si, ao nascimento do bebê. Às vezes a mãe acha que a coisa mais difícil, né, o momento mais difícil vai ser o parto. E a gente percebe que muitas vezes é a amamentação. Uhum. Então elas voltam depois, meu Deus, mas eu não sabia. Daí aquela mulher que estava toda serena, plena, ela volta descabelada, tu percebe que ela tá chorosa. E daí a gente algumas coisas tem que aceitar, né? Porque o bebê vai depender, ao meu ver, 100% da mãe. As outras pessoas vão ajudar só. Mas depende 100% da mãe. Então, e às vezes a pessoa não está preparada para digamos assim, para essa responsabilidade toda. E eu vejo assim que também às vezes cria além de toda essa mudança de corpo, enfim, hormônios, tem uma sensação às vezes de culpa da mãe, né? A mãe se sente às vezes culpada por não conseguir amamentar, por não ter conseguido um parto Do jeito que ela do queria, né? jeito que ela queria, né? Aí às vezes, queria um parto normal, mas aí acabou sendo cesárea, né? Mas Uhum. enfim, é, existe muito essa, assim, no teu consultório, tu vê que as mulheres têm muito essa sensação de culpa antes até do bebê Uhum. nascer? Sim, assim, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Clássico. E aí a culpa, ela tem muito a ver com as expectativas, né? Como você falou, assim, de como vai ser essa via de parto, né? De como vai ser essa amamentação, de como vai ser, né, a própria gestação ali, que dificilmente vai ser exatamente do jeito que a gente espera, assim, né? Vão ter intercorrências. E aí essa questão também, né, de o cuidado, né, ser muito voltado, né, depender da mãe, isso também é um gerador de culpa aí, né? Porque essa mãe, essa mulher acha, né, que tem que dar conta também de tudo. Sim. E sozinha, né? Então, claro, vai ter muita coisa que vai depender dela, principalmente pensando, por exemplo, a amamentação, o parto, né? Assim, mas a rede de apoio, ela é essencial, né? E é isso que também a gente tenta, enquanto, né, psicóloga perinatal, enfim, né, acompanhando a saúde mental dessas mulheres, de quebrar isso de que tudo vai, né, depender só da mulher, Sobrecarga. né? Essa sobrecarga materna é uma realidade, assim, né? E é adoecedor. Sim. Até porque, assim, a gente vem, assim, de uma sociedade que carrega muito isso, essa questão, né, de, querendo ou não, as demandas da casa eram da mulher, enfim, Uhum. tudo para a mulher. E hoje a gente sabe que o cenário já mudou bastante, Mudou né? bastante. Hoje a mulher trabalha, hoje a mulher Sim. tem seus direitos, enfim, então O isso... homem cozinha. Aí tu diz assim, exatamente. O papel tá se invertendo aí, né? Sim. E além disso, assim, tudo das pacientes assim que tu atende no consultório, o que tu vê assim que todas trazem consigo assim um marco delas durante o processo da gestação? Uhum. Para além, né, da questão da culpa, mas o que eu vejo é muita ambivalência, né? E a ambivalência de sentimentos, assim, ela vai acompanhar a maternidade, né, em muitos momentos. Então, é muito possível, né, amar e desejar aquele bebê e ainda assim, por exemplo, sentir saudades da vida que era antes, né? Ou ter um pesar aí, né, de que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, a ambivalência de sentimentos, ela tá o tempo todo, né? E o que eu gosto de trabalhar com as pacientes é que os sentimentos, eles coexistem. É muito possível sentir, né? Ter essa ambiguidade de sentimentos e que os sentimentos eles vão muitas vezes caminhar juntos, que um não vai anular o outro, né? Sentir saudades, de repente, da vida que tinha antes, não significa que eu não estou me vinculando com aquele bebê, né? Então, quebrar também esse mito. É verdade. E em que momento, assim, aí eu pergunto para os dois, porque é algo, assim, que o doutor deve ver muito no consultório e assim, aí cai para ti a demanda também, né? Aonde que a ansiedade ela passa de ser uma ansiedade normal, que assim, normal que eu quero dizer de Uhum. é para a questão do parto, é um enxoval, é a expectativa da família, para uma ansiedade de, opa, eu acho que isso aqui tá indo para algo mais talvez patológico, que não tá indo para um caminho ideal, não vou dizer ideal, porque isso é muito, cada um tem seu limiar, né? Sim. Mas que não é só um blues, né? Não é aquela sensação exato. de nostalgia, enfim. A gente é difícil, porque existem questionários específicos, mas às vezes é difícil
eu faço a obstetrícia no consultório, né? Então, geralmente eu vou vendo essa paciente várias vezes, converso com ela no WhatsApp, a gente tem as conversas. E você começa a perceber em algumas situações, conversando com ela, a Uhum. gente quase percebe, né? Daí ela fala assim, realmente tô chorando um pouquinho, daí você vai escutar o coração do bebê dela, começa a chorar no exame, você começa a perceber que não é o padrão. Então, daí nessa situação a gente já encaminha ou para uma investigação ou para um tratamento específico. Daí, até porque não cabe muito ao obstetra saber tudo, né? A gente não consegue saber toda a parte psicológica e Sim. psiquiátrica, né? Então a gente encaminha para fazer o tratamento, enfim, e a investigação. Uhum. Sim, a escuta é muito importante, né? Assim, que às vezes tá nas entrelinhas ali. O paciente, muitas vezes, ela não vai saber, não vai conseguir dizer exatamente o que ela está sentindo, mas a partir do discurso dela, né, nas consultas, enfim, ali de pré-natal, a gente vai percebendo o que tá, né, dentro do padrão ou o que foge, né? E a questão é a frequência disso, né? A frequência, a intensidade, né, desses sintomas, assim, principalmente daí quando vai indo mais para sintomas físicos, né? Por exemplo, a paciente se queixa de palpitação, né? Assim, de não conseguir dormir, insônia, ou pelo contrário, tem muito sono, questão alimentar também, né? Então, são vários aspectos e fatores que a gente precisa ficar atento, né? Até também de questionar, para daí procurar, né, ajuda. E assim, essa ajuda, ela não precisa vir também a partir de um diagnóstico, né? Essa mulher, ela consegue, ou até a família, né, consegue identificar que não tá como era antes, assim, acho que tá diferente, isso tá impactando nas relações, no trabalho, enfim. Então é possível já procurar ajuda, né? Não esperar, de repente, um diagnóstico que venha, né, do acompanhamento ali do obstetra, enfim, para daí procurar também, Já né? quase não dá para tratar, né? Daí chega tudo lá no final, daí já tá difícil. Sim, E nessas horas, como é importante também quem está em volta dessa mãe, né? Dessa gestante, né? Tanto parceiros, parceiras, família, enfim, quem é rede de apoio, porque nem sempre ela vai sinalizar, e sim a pessoa que A está pessoa ao que tá lado, junto. né? exatamente. Então, acho que daí isso é bom, assim. E em que momento, assim, agora que a gente está vivendo numa era super tecnológica, inclusive o aplicativo veio aí para Sim. ajudar, né? Em que momento que a internet, a gente sabe que quando a gente entra no Instagram ou em qualquer outra rede social, vem uma chuva de informações, falou grávida, agora vai aparecer um monte de promoção e tudo mais. Em que momento isso é válido, ajuda as informações que estão na internet? Até que ponto isso ajuda, até que ponto isso atrapalha e deixa a mãe mais ansiosa, com mais medo, com mais receio, com outras dúvidas? Sim. Na minha opinião, eu acho que a internet ela deve ter uma chamada informativa. O problema é que a gente vê, às vezes, a mulher, a grávida, enfim, qualquer paciente, né? Então, às vezes, ela vai na internet para ela achar uma conduta pela internet. E isso eu acho que atrapalha bastante, porque daí ela chega com uma conduta, não, porque eu acho que o meu caso eu preciso fazer um determinado tratamento. Eu falei, baseado em quê? Não, porque eu vi na internet, eu li 5 IAs diferentes. Aí você fica pensando assim, pô, mas às vezes não é o tratamento. O tratamento prático é de outra maneira. Né? Então, psicologicamente, eu acho que até mais ainda, porque às vezes, talvez até elas vão tentar se informar tanto que elas acham que elas Sim, conseguem se tratar em casa. É, Né? Então, e não é bem assim, vai, né? Acho que isso é bem. e às vezes elas conversam, né? Tipo, sim, vamos lá, o GPT da vida começa a ser a psicóloga, a psiquiatra, Sim, enfim, né? sim. Daí eles começam a conversar ali para entender, trocar ideia, né? sim, E, enfim, não sei até que Sim. ponto tudo ali é embasado em artigos e também fora uhum, toda a trajetória, os estudos que cada sim. profissional tem, É né? uma relação completamente diferente, assim, né? Até a Sim. gente pode levantar isso para outras discussões, assim, né? Mas a questão da internet, né? Ela pode ser, sim, uma grande aliada, né? Tanto de informação e também, às vezes, de dar um lugar para esse sentimento que essa mulher tem, assim, né? Então, às vezes até esses memes, assim, né? Assim, de ver que o que eu tô sentindo é normal, né? Ou não, ou merece, né, uma atenção maior. E acho que a questão é muito do filtro também, né? Mas, por outro lado, essa mulher muitas vezes ela já tá fragilizada, né, emocionalmente, e aí começa a vir essa chuva de informações que muitas vezes não são informações, né, baseadas em evidência, não são informações boas, né? E aí se deixa levar
por essa influência, assim. E aí vem a questão da comparação, né? Então, de achar que não tô sendo uma boa mãe, porque, Não ser né, o bebê da suficiente, né? outra lá da internet, né, assim, dorme a noite toda, né? A amamentação não teve nenhum problema, o parto foi maravilhoso. E não é bem assim, né? Porque na internet a gente tem recortes, a gente escolhe o que a gente vai colocar ali, né? Sim. Tá muito distante da vida real. Então, é uma questão, assim, a internet bem complexa, né? Porque ao mesmo tempo pode dar um lugar, pode acolher, mas também pode ser, né, adoecedor, assim, de muitas formas. Então, e nada substitui um acompanhamento profissional, que é um acompanhamento individualizado, né? É muito diferente, não é generalizado igual tá na internet. E muitas vezes a mãe vai ali na IA por medo, né? A gente tenta procurar sempre um caminho quando a gente tá com medo, enfim. Uhum. Vocês percebem que tem algum medo que praticamente assim toda gestante tem, só que nem sempre elas percebem durante a gestação, pós-gestação, enfim. Acho que você saber falar mais de um medo específico, assim. Se não, É. um medo, tipo, o medo do parto, o medo da isso- dor, o Acho medo. acho que é mais uma ansiedade. O que eu vejo, às vezes, que eu acho bem interessante, né? É que tem, às vezes, alguns pacientes que chegam no consultório, elas não querem parto normal de jeito nenhum. Uhum. Aí essas chegam ganhando no hospital. Aí, e isso gera na minha cabeça, na minha cabeça não, na cabeça da paciente um conflito, né? Ela não quer de jeito nenhum, e tem o outro lado também, né? A paciente que quer tentar parto normal a qualquer custo, Sim. e eu acho que cabe ao obstetra também fazer esse preparo, né? Preparo para o parto também durante as conversas do consultório. Então tem aquela que não quer cesariana de jeito nenhum e chega lá no final, né? Tá, tá pélvico, ou tá muito grande, ou tem um diabetes, e realmente a gente tem que preparar, porque às vezes não vai ser do jeito que ela sonhou, que Sim. ela, enfim, que pensou como que queria ser, né? Então, mas Os por isso, medos são muitos, assim, Aham. né? E a questão é de entender esse medo. Então, por exemplo, essa paciente que chega, não, eu quero cesárea, eu quero, né, parto normal, porque eu não quero a outra via, mas tá, mas que informação que tem, né? Do que exatamente é esse Experiência medo, também, né? Experiências, né, passadas também, ou de teve pessoas um. próximas, então os mitos, né, que vão sendo criados. Então, entender esse medo, né? Aham. E ele iria para além, assim, a questão é mais emocional, assim, né, mais profunda. Eu vejo que as mulheres, né, as mães, desde a gestação e depois, né, isso vai acompanhando, é o medo de não dar conta, né? Então é o medo de não ser essa mãe suficiente, né, de não ser a mãe igual lá da rede social, né? E aí a gente vai criando, né, esse grande mito de que não existe essa mãe que dá conta, essa mulher que dá conta de tudo, porque é humanamente impossível. Né? Então vão ter pratinhos aí que vão cair, né, nessa tentativa de equilibrar todos os fatores aí da vida, né, nessa jornada de se tornar mãe. Então, isso é um grande fator de adoecimento, assim, psíquico mesmo, né, dessa necessidade de ter que dar conta, né, de que não vai Eu dar acho que conta. também vem uma pressão aí daquele ideal que a mãe precisa ser feliz o tempo todo, né? Uhum. A mãe, né, tem que dar conta, mas ela pode ter, sei lá, 3 filhos para cuidar lá, ter tudo em dia e ainda tem que estar com sorriso no rosto, não pode estar cansada, Sim. não é, pode mostrar fragilidade, né? Não pode Uhum. chorar, enfim. Tem que ser feliz o tempo É, todo, grata o tempo todo, né? exatamente. Dar conta do trabalho, né? Então, e não reclamar, assim, né? Não reclamar dessa e maternidade. filho fica doente, então tem as preocupações, e tem as noites sem sono, né, um pouco sono mesmo por preocupação, né? Sim. Que é bem comum também. Uhum. E assim, nesse lado vem muito. Volto na questão ali da parceria, da rede de apoio, da parceria quem tá do lado para ajudar emocionalmente mesmo, né? Uhum. Para também ela entender que não precisa estar feliz o tempo todo, que tem alguém para dividir essa carga, para Sim. orientar também, Sim, porque no começo, principalmente eu acho que quando cada gestação é única, como a gente já comentou, mas assim, principalmente quando é primeiro filho, é tudo novo, né? A gente não sabe o que que faz, o que que não faz, o que que tá certo, o que que não tá. E aí a gente vai aprendendo depois que cada um tem seu jeito, tem seu caminho, e no final Uhum. dá tudo certo, Sim. claro. né? E dessa forma, assim, os comentários familiares, eles impactam de certa forma na saúde mental da mãe. Sim, com certeza, né? E voltando assim, que você estava falando primeiro da rede de apoio, né? Uhum. Tem também a rede de apoio que é funcional, né? A rede de apoio que é disfuncional. Então, às vezes, né, você
mora com os pais, por exemplo, né, os avós desse bebê, e que mais opinam, e que mais, né, falam coisas que não vão te ajudar, né, ou não realmente te ajudam efetivamente ali, que mais adoecem, né, do que fortalecem esse vínculo, que fortalecem essa maternidade, né, e é uma fase que a mulher, enfim, durante a gestação e no puerpério, principalmente puerpério imediato ali, né, tá muito fragilizada emocionalmente. Então tem toda essa questão hormonal, mas tem, né, tudo que está sendo descoberto ali. Uhum. Então, são figuras, né, pessoas próximas da família, né, avós, enfim, que têm um papel importante. Então, claro que isso vai influenciar, né? Então, isso de muitas, né, avós, enfim, a gente ouve muito isso de que, mas o bebê nasceu e você não tá feliz, não tá grata, né? Aquilo que eu estava falando, tem que estar grata o tempo todo, tem que estar feliz o tempo todo. Mas não vai estar. E não significa que não está se vinculando àquele bebê, que não está amando aquele bebê realmente. Mas porque também tem um luto aí, né? Tem um luto dessa mulher que não é só mais a mulher, agora é mãe, né? Enfim. Sim. E assim, querendo ou não, chega a machucar uma frase assim, né? Como ela tá Sim. muito fragilizada, é uma frase ali de não estar grata, ou enfim, às vezes já levada para um outro lado, pode realmente a ir para caminhos ali de ansiedade, do medo, que não são muito Com bacanas, certeza. e aí ajuda médica, ajuda psicológica é Sim. essencial. Eu, Uhum. assim, até acho, vou abrir aqui um parênteses bem, um pouco grande até, que ali na caderneta mesmo que a gente tem no, enfim, no Ministério da Saúde, as cadernetas que são usadas hoje em dia, né? É, a gente vê lá, né, que tem a consulta do obstetra, tem a consulta do dentista, tem várias consultas, mas assim, não tem uma consulta com, pelo menos uma vez, né, com um psicólogo. Sim. E a gente sabe que em alguns postos de saúde tem psicólogo, né? Uhum. Mas eu acho que seria interessante para englobar, para também entender o contexto familiar, porque muitas vezes a gente só vai entender o contexto familiar lá na maternidade, Sim. quando a assistente social bate lá na porta, ou quando a psicóloga é chamada lá, porque o contexto não tá bom, né? Favorável. Aquele bebezinho vai para casa, mas não sabe com quem vai, ou enfim, então acho que Sim. até fica um chamado já aí para quem para botar na caderneta, que eu acho que é bem importante Sim. entender aonde esse bebezinho vai ficar, onde essa mãe também vai ficar, porque Justamente. muitas vezes também é uma mãe que sofre abuso, é uma mãe que abuso de, né, todas as formas, enfim, né? É uma mãe também já fragilizada antes mesmo da gestação. A gente fala de pré-natal psicológico, assim, né? Mas é algo que é informal, entre aspas, né? Porque não se tem ali realmente na caderneta, né, do pré-natal, enfim, mas existe esse trabalho, né, desse acompanhamento. Mas no mundo ideal seria, né, de ter pelo menos uma consulta, né, uma entrevista assim com essa família para entender todo esse contexto sócio, né, emocional, assim. Mas muitas vezes quem faz acaba fazendo esse rastreio, né, na unidade básica de saúde é a equipe de enfermagem, né, que está assistindo mais de perto essa família, que acaba percebendo algumas coisas, né, é a obstetrícia, enfim, que aí acaba nos encaminhando, né, mas seria realmente, idealmente, né, Seria bom, né? seria. Tem até uns grupos que eles fazem, pelo menos na faculdade a gente passa um ano no posto de saúde, né? E aí eles faziam alguns grupos de mães, assim, Uhum, com os cursos, né? Para ensinar a dar banho, sim, ensinar a trocar, enfim, tudo mais. E aí ali elas também já trocavam ideias, assim, entre elas, em relação ao parto, os medos, os anseios. Então já se sim. tornava uma roda de conversa bacana, que às vezes a gente Uhum. identificava alguma demanda e já Sim, também e encaminhava. essas rodas, né, esses encontros, às vezes acaba se tornando, inclusive, a rede de apoio para essa mulher depois, assim, né, porque às vezes acaba se criando um vínculo ali com as outras mães, né, com as outras famílias, que isso acaba, né, perpetuando, assim, depois e acaba sendo de grande ajuda mesmo. E, bom, então fecho o meu parênteses, que foi bem grande aqui, né? Tem algum sinal, assim, que eu sei que isso é meio, às vezes a mãe não consegue ver isso, né? Assim, não consegue perceber porque, enfim, rotina, às vezes corrida, tudo mais. Mas que indica que sim, que ela deve procurar uma ajuda psicológica, assim, que vai no obstetra tudo, mas às vezes não comenta, enfim, que tu perceba algum sinal assim clássico, Uhum. algo que, poxa, ela precisa realmente Sim. de uma conversa, de um momento para Uhum. ela.
Sim. Aquela tristeza, né, que é muito persistente, né, que, como a gente falou, o medo, a ansiedade vai estar presente, né, mas a gente consegue identificar ali a intensidade, né, desses sentimentos, dessas emoções. Então, quando é muito frequente, né, quando atrapalha a relação, como eu falei, com o parceiro, no trabalho, né, insônia, ou, né, excesso, né, de sono, enfim, pensamentos intrusivos, né, em relação à gestação, ao bebê, né, ou quando o bebê já nasceu, enfim, um cuidado excessivo, né, de que só eu posso cuidar, então não divido esse cuidado com mais ninguém, né, e assim, a gente fala muito, né, de que o puerpério, enfim, é uma enxurrada, né, de emoções, uma enxurrada de sentimentos, né, pode acontecer o choro, pode acontecer, né, a ansiedade, mas a gente também não pode normalizar, né, alguns sentimentos, assim, né, então a mulher compartilha o que ela está sentindo. Eu tô chorando, eu não tô dormindo. Mas isso é normal, isso faz parte, né? E não, né? Quando é persistente, isso não é normal. Isso já dá para, né, ter um acompanhamento, já dá para ter um olhar individualizado, diferenciado. Então, e às vezes quando a gente fala, isso é normal, vai passar, não dá um lugar para esse sentimento, assim, né? Explica melhor um pouquinho o que que é o pensamento intrusivo. As pessoas não vão saber. Sim. Seria assim, de um pensamento de se machucar ou machucar esse bebê, né? Ou de querer, às vezes, fugir, né? De querer largar essa família. Então, da recorrência também, né? Desses pensamentos. Além, assim, do contexto, assim, social, social que eu digo, assim, eh, que interfere mesmo, assim, que a gente foi evoluindo com o tempo, né? É, por que a mãe traz tanto para ela, acaba trazendo tanto para ela, assim, que tudo ela tem que dar conta, tudo é só ela que pode cuidar do neném, só ela que tem que dar jeito em tudo, assim. Por que a mãe tem essa sensação? Bom, aí a gente já pode levar para uma discussão, assim, social até, né? Estrutural, eu diria, né? De que o cuidado por si só, quando a gente pensa na palavra cuidado, normalmente é sempre a mulher, né? E aí não só a mãe também. O cuidado é a mulher que lembra das consultas, é a mulher que lembra, né, da roupa que tem que vestir, né? A mulher que lembra do que tem que comprar no mercado, né? E aí, quando a gente fala de uma mulher mãe, isso aumenta ainda mais, né? Então, tem uma questão estrutural, né, social disso, de que o cuidado é voltado, né, para a figura da mulher e que a gente precisa, né, trabalhar dia após dia para justamente quebrar isso, né? Então, de que o cuidado não precisa ser só, né? A gente estava conversando antes de começar, assim, justamente disso, que a gente precisa envolver os homens, né, da sociedade nesse cuidado e que assim como a mulher está aprendendo a se tornar mãe, né, de que, como a gente falou no início, de que é uma construção, então essa construção de cuidado pode ser para qualquer um, né, pode ser para o homem também, ele também pode aprender, assim como a mulher está aprendendo, ninguém nasce sabendo, né, amamentar ou sabendo fazer, né, os cuidados ali, isso é um aprendizado, então o homem também pode aprender, né. E aí é bacana Parte da paternidade também, né? E aí é bacana, assim, quando a mulher, assim, tá acompanhando com uma psicóloga, enfim, trazer também o pai, enfim, quem for junto, Sim. para entender e assim, levar para dentro de casa essa mudança, né? Porque uma pessoa muda muita coisa, assim, uma pessoa pensando diferente, mas se todo o contexto mudar, Sim. ajuda, assim, favorece muito mais para todo mundo ficar bem, né? Sim. E que pai não é rede de apoio, né? Pai participa. Exato. Né? Rede de apoio são os outros membros da família, assim, né? Então, o pai, ele é uma figura ativa ali na relação, né? Enfim, no cuidado com esse bebê. Pai tem que trocar fralda, viu, gente? Tem que trabalhar. Além de sustentar, tem que trocar fralda. Sim. Exatamente. E aí, assim, ó, das sensações, enfim, agora voltando, de ansiedade, depressão, enfim, eu acho que tem um termo muito usado entre as gestantes que é a famosa depressão, né, pós-parto, enfim, elas usam muito, né, o termo pós-parto ali. Existe isso mesmo? Pode começar já antes da gestação? Tem
algo que limita assim, não, a partir de agora tô com depressão, é depressão Sim. pós-parto. Antes disso não era. Exato. Existe alguma coisa Sou brusco, determinante? Sim, justamente, tanto que, né, tem se mudado o termo de que é depressão perinatal, né, justamente entendendo que na maioria dos casos, né, essa depressão já estava presente, mas muitas vezes subdiagnosticada, justamente por essa mulher achar que tem que dar conta, que tem que estar sempre feliz, que tem que, né, estar sempre ali sendo produtiva, enfim, e vai, né, ignorando alguns sinais aí que já mereciam, né, devida atenção, devido cuidado. E aí, por conta de toda, né, mudança social, enfim, emocional que existe ali nesse parto, que normalmente estoura, né? E daí já num nível muito mais difícil, né? De reorganizar, assim, psiquicamente essa mulher. Né? Mas existe sim a depressão, e isso né, é a realidade, assim, na maioria dos casos, de que essa depressão já acontece na gestação, inclusive antes da gestação. E tem, doutor Tiago, Não, eu ia perguntar, às vezes, assim, a gente vê na nossa prática, assim, até que ponto que a gente consegue fazer a avaliação ou a conduta psicológica, na psicoterapia, enfim, e a partir de que momento que realmente você fazer tratamento medicamentoso, né? Então, que a gente sabe, assim, inclusive o obstetra, a gente começa a tratar medicamento com medicação. Sim. Mas muitas vezes não é o suficiente, precisa do psiquiatra, alguém realmente Sim. habilitado para fazer o tratamento, muitas vezes doses altas, ou de antidepressivos, ou enfim, ansiolíticos que a gente não está nem acostumado a manipular. Então, a gente, né, eu pelo menos, vou até um determinado ponto, mas eu geralmente encaminho, né? Então, existe essa diferença, até que ponto que o psicólogo atende e resolve, ou quando que o psiquiatra tem que entrar para associar a medicação, ou os dois juntos, né? Sim. Muitas vezes os dois juntos. O trabalho, né, com o psiquiatra e a psicologia é bem de caminhar juntos mesmo, né? Mas, claro, tem casos graves, né? Por exemplo, desses pensamentos intrusivos que eu comentei antes, né? Quando aparece uma ideação suicida, que aí, né, não vai ser só a psicologia que vai dar conta disso, né? Precisa de entrar com uma medicação. E o que muitas vezes também acontece é que quando essa paciente, por exemplo, já tem, né, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade ou, né, outros casos, descobre a gestação e suspende as medicações, né? E o que a gente vê é que muitas medicações são seguras, né? Então, acho importante isso de perceber até onde a obstetrícia também pode ir nesses casos para encaminhar, porque é um período de muita vulnerabilidade, né, emocional, que justamente não era para suspender essas medicações, porque aí a gente vai ver depois nesse pós-parto que vai estar muito desorganizado, assim, emocionalmente. Então, precisa, né, de não suspender, assim. Primeiro, né, fazer esse acompanhamento, ver que existem medicações seguras, né? Para trocar, assim, né? Sim, eu acho que sim. isso, eu acho que é bem importante falar, assim, como tu comentou ali, de não parar a medicação cessado nada, até porque depois pode piorar, enfim, e vir outras coisas até piores, né? E também hoje a gente tem uma gama muito grande de medicações que trocando tem a sua equivalência ali e não afeta o bebê, não afeta a mãe, pode usar na amamentação, inclusive, né? Sim, sim. Então, acho que isso é bem importante frisar, assim, Sim. né? Até porque, assim, depressão, ansiedade, a gente sabe que aumenta, né, nível de prematuridade, por exemplo, né, pré-eclâmpsia. Então, tem outras complicações, inclusive obstétricas, né, que podem surgir a partir de uma depressão e uma ansiedade não tratada. Sim. Né? Então, acaba sendo necessário o tratamento, o acompanhamento, né? São as manifestações físicas, né, sim, do aspecto psicológico ou psiquiátrico. exato. A gente vê. E dessa forma, assim, dá para prevenir esses sofrimentos emocionais no pré-natal, no decorrer do pré-natal, além dessas questões de manter medicação, se já tem, né, alguma comorbidade prévia? Sim. A gente percebe muita diferença, assim, de uma paciente que é acompanhada já, né, desde a gestação, tendo esse acompanhamento psicológico, enfim, psiquiátrico, né, nesse pós-parto. Tem muita diferença do que essa mulher que já chega, né, depois, já é muito adoecida, em muito sofrimento. Então, a prevenção é justamente esse acompanhamento, né, entendendo como que essa família está envolvida, né, nesse processo, está preparada ou não, né, e como é possível se preparar. Então, isso já é preventivo, né? E também
já aproveito para também traçar a questão da saúde feminina, né? Sim, Porque isso também é algo, né? Se os exames estão em dia e tudo mais, é algo que também deixa mais tranquilo e Sim. é um pré-natal teoricamente mais normal. tranquilo, mais normal, né? De se dizer. Então, assim, a gente já está quase se encaminhando para o encerramento, né? Tem algum conselho que você daria para toda gestante ou para quem quer gestar, já está quase nascendo aí o baby? Tem algum conselho que você daria? Olha, acho que não existe mãe ideal, né? Com certeza o bebê ali, ele precisa da mãe que é suficiente, né? Da mãe que está se construindo, que está buscando, né, se conhecer, que está buscando ter esse suporte profissional, social, né, familiar, mas não existe uma maternidade ideal, né? Então acho que isso já alivia grande peso assim para essa mãe, né? Principalmente de novo falando da questão das redes sociais e tudo mais. Então, de que a mãe é a mãe ideal para aquele bebê. Cada um do seu jeitinho, né? Da sua Sim. forma. E eu acho que uma coisa que a gente presencia muito é a questão como tu comentou lá no comecinho, da comparação. Então, não tem essa questão de ser o suficiente, né? Seja o suficiente para você estar Uhum. feliz, né? Para tua família, para o seu bebê. Feito o seu Então, melhor, né? é, O Exato. seu, dá, cada um tem o seu. Dentro da realidade de Sim, de cada um, cada um, né? claro. sim. E assim também leva uma maternidade mais leve, né? Sim. De uma forma bem mais tranquila, sem tantos medos, anseios, enfim, vão vir. Eu acho que isso é normal, porque é muito diferente, né? Uma gestação, estar gestando um serzinho. Eu não sou mãe, mas assim, imagino que deve ser, Sim. você como mãe, deve ser um negócio extraordinário, um mundo à parte, né? Não é à toa que é, é, é um estudo, assim, existem estudos tudo muito específicos para a área, porque realmente é muito grande e varia muito, desde Sim. a situação hormonal até, enfim, mudanças no próprio corpo que tu Sim. vê, né, na mãe. Às vezes é o cabelo que cresce mais, é a unha que cresce também, é uns quilinhos Cabelo a que mais cai, que a gente ganha, Sim. enfim. cabelo que cai. Mas tu falou um negócio bem, bem interessante, que na verdade o pré-natal é basicamente, além de ver a parte física e da gestação em si, a gente tentar tranquilizar, porque a maioria das coisas, os sintomas que vão aparecer, eles são fisiológicos, né? São normais, então a gente só tem que orientar bem a pessoa, Sim. né? Para tentar deixar um pré-natal normal, né? Sem medos, né? Sem anseios, fazer avaliação psicológica. Sim. Enfim, acho que isso A é importante informação que a gente identifique. né, é crucial, assim, e já tira muitas ansiedades aí que podem aparecer, né? Procurar uma informação de qualidade com Sim. realmente profissionais, né? Não, eu sei que as IAs estão aí para ajudar, facilitar, para nós também facilita muita coisa, assim, mas é realmente saber quem tem embasamento científico para falar, até experiências, mas também filtrar essas experiências, porque é, são gestações e gestações, são momentos e momentos, né? Cada um também tem suas fases, sua vida, né? Uhum. Não sei, deixa aberto. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto para falar Não, acho que sobre? conversamos bastante, né? Começo, né? Meio, Sim. fim, medos, anseios. Foi legal, foi legal. Então, gente, se esse episódio lhe fez sentido para vocês, compartilhem com gestantes, com mães que precisam ouvir, que se sintam acolhidas também com essa nossa conversa. Agradeço, Fernanda, pela tua participação. Como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Sim. Se elas querem falar contigo, como que elas podem Legal. te achar? Eu que agradeço, né, o convite mais uma vez. Eu tenho meu Instagram, então é @psi.fernandacarvalho, né, e se quiserem, né, conversar, trocar, enfim, para atendimentos também, podem me achar por lá. Obrigada. Gente, também não esqueçam de seguir a gente no Instagram, Just Life Med. A hora que lançar esse podcast aqui, a gente já manda lá nas redes sociais também. E lembre-se, né? Cuidar da saúde mental, além de cuidar de você, também é cuidar do seu bebê, né? Então, é todo um contexto. No próximo episódio, a gente vai trazer um advogado para a gente falar sobre as questões do direito da paternidade, da maternidade e do profissional. Então, a gente vai sanar algumas dúvidas aqui sobre
licença maternidade, licença paternidade, até onde o médico pode fazer algum procedimento que não estava lá no plano de parto, enfim, então qual que é o respaldo que a gente tem sobre tudo isso. Tá certo? Então, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.